O relatório final da investigação da Polícia Civil de São Paulo, elaborado pela delegada Lisândria Colabuono, da primeira Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes contra a Liberdade Pessoal, que isenta a Prevent Sênior de crimes durante a pandemia da Covid-19, gerou uma série de protestos e notas de repúdio. Senadores que compõem a Frente Parlamentar do Observatório da Pandemia, grupo criado para monitorar os desdobramentos da CPI da Covid no Senado, repudiaram o relatório. No documento enviado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Mário Sarrubo, os senadores questionam o encerramento das investigações e solicitam ao MP a máxima atenção ao caso. Inclusive, para eles, a análise foi superficial. A Associação Nacional Vida e Justiça, em apoio e defesa dos direitos das vítimas de Covid-19, publicou uma nota onde destaca que o relatório da Polícia Civil parece obra de defesa da empresa, repetindo o mantra da direção da Prevent Sênior de que todas as denúncias contra ela seriam apenas uma injustiça, fruto de perseguição política. Como adiantou, inclusive, o coordenador executivo dessa associação, Renato Simões, ontem aqui no Jornal Brasil Atual. E hoje convidamos para falar sobre esse relatório da Polícia Civil de São Paulo a Bruna Morato, advogada que representa 12 médicos que denunciaram a Prevent Sênior. Ela prestou depoimento na CPI da Covid no Senado como testemunha. Atualmente, além de médicos que trabalham e trabalharam na Prevent Sênior, também representa as famílias vítimas que perderam seus parentes nos hospitais da empresa. Aí vamos falar também com Tadeu Frederico de Andrade, advogado, que foi vítima também da Prevent Sênior. Olá, Bruna. Olá, Tadeu. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente começa com a Bruna, né, Tadeu? Vamos lá, falando aqui a respeito deste relatório da Polícia Civil, Bruna. Como é que você recebeu, né, esse relatório? A gente sabe que está tendo aí a repercussão bastante negativa por parte aí de parlamentares, inclusive o pessoal, né, de Brasília, o pessoal da associação, enfim, muito protesto nas redes sociais, realmente existe o pessoal protestando demais. Como é que você viu aí juridicamente este relatório? Então, na verdade, eu tive duas reações, né? A primeira reação, quando eu vi a notícia, eu fiquei sabendo pela Veja, pela exposição que foi feita na Veja, e a chamada é muito interessante, porque a chamada diz que Prevent Sênior foi absolvida de todos os crimes. O que é estranho, porque quem absolve é a justiça. Na verdade, ali foi uma interpretação de uma delegada. E quando nós pegamos para conseguir entender e ler o relatório dessa delegada, fica muito clara os princípios que ela utilizou e a análise que ela fez, e que, na verdade, não tem relação direta com aquilo que estava descrito na própria matéria jornalística. Por quê? Você não tem como absolver a empresa ou fazer determinadas interpretações a partir daquilo que ela utilizou. Então, o que foi utilizado por ela? Um total de 50 casos que estavam sendo analisados, da maioria desses casos ainda estão no EMESC. Ela selecionou 5 casos, desses 5 casos, ela identificou que não houve indícios de homicídio, o que para mim não é nenhuma surpresa, porque os 5 casos que ela selecionou são casos que se tornaram públicos, de pessoas públicas, cujo sigilo dos prontuários havia sido quebrado lá no comecinho, no início dos trabalhos da CPI. Então, eu também imagino que naqueles casos em específico não existem indícios de homicídio. E, para minha surpresa, um dos casos que eles analisaram e disseram que não há indício de nada e que a família não se manifestou é de uma cliente minha, que nunca teve acesso ao prontuário. Então, é com bastante surpresa que eu vi a notícia, uma vez que nem eu, nem a minha própria cliente fomos informados da interpretação que ela teve a respeito do caso, porque teve sem falar com a própria família. Então, não foi feita nenhuma análise com relação ao que estava no prontuário e ao relato da família, com relação às informações que estão lá. Então, para mim, isso foi uma surpresa muito grande. Outros pontos que eles analisaram, eles foram limitados a interpretações de partes dos depoimentos também.
Então, eles extraíram partes do depoimento, na verdade, chegou essa delegada a determinadas conclusões, mas conclusões muito superficiais. Eu tive a oportunidade de ver o relatório, um relatório de 13 páginas. Me causa estranheza nós termos um inquérito de 700 páginas, sendo que cada prontuário ele tem no mínimo 500 páginas. Então, nós estamos falando de um inquérito que nem se anexou nas páginas principais os próprios prontuários médicos. Provavelmente o que foi considerada foi a perícia apresentada pela Prevent Senior, uma perícia particular apresentada pela Prevent Senior. E vários outros casos também me chamam a atenção. Então, por exemplo, o relatório que eles utilizam como base no relatório final, o relatório da ANS que eles utilizaram como base é o relatório de 2020 e 2021, sendo que a denúncia foi feita no fim de 2021 e o relatório que deveria ser considerado é o de 2022, que é o relatório desse ano, que apontou mais de 50 irregularidades. Esse relatório, né, ele não é mencionado. As menções que se faz é a respeito de condutas que foram tomadas no início da pandemia, quando você não tinha um posicionamento certo da Organização Mundial de Saúde com relação à prescrição de determinados medicamentos. E com relação a isso, nós pensamos da mesma forma. A diferença é que a Prevent Senior estendeu essas prescrições até meados de 2021, contrariando as orientações da Organização Mundial de Saúde. O que foi considerado foi o que foi prescrito no início de 2020. Então, é uma interpretação em um relatório totalmente descontextualizado sob o ponto de vista cronológico, porque realmente as menções que se faz, desde as portarias que foram mencionadas, dizem respeito a esse período em específico. Foi desconsiderado o depoimento do diretor do CONEP, que foi quem identificou, na verdade, as falhas com relação aos processos de pesquisa e a não autorização para a utilização daqueles pacientes ou beneficiários como cobaias humanas. Então, o que se tem é um parecer, na minha visão, muito superficial, porque não considera essas pessoas que são fundamentais. Os principais depoimentos citados que foram utilizados são de diretores da própria instituição, acompanhados por advogados da instituição, que quando foram prestar seus depoimentos, inclusive na CPI municipal, já tinham ido munidos de habeas corpus justamente para não poder falar nada que os comprometesse, com autorização de não prestar e não ter comprometimento com a verdade. Então, a notícia me chamou a atenção e me causou espanto. Agora, quando a gente vê o relatório, realmente, além de muito superficial, na minha visão, é até uma situação um tanto quanto pífia, vista a profundidade dos trabalhos do Ministério Público. Só que, quando a gente analisa também sob o ponto de vista cronológico de tudo que tem acontecido, não me surpreende, porque o que ficou muito claro, apressou-se para se entregar alguma coisa um dia antes que o Donato e todo o colegiado que fez parte da CPI da Câmara iria entregar para o Procurador-Geral o relatório da CPI. Então, se correu para colocar alguma coisa logo, apresentar alguma coisa logo antes que eles entregassem o relatório da CPI, não considerando o relatório que fez por dias uma série de levantamentos cujo próprio conteúdo é maior que o inquérito inteiro. Então, o que foi levantado lá é muito maior do que a extensão do inquérito. Então, me causa um pouco de perplexidade, porque, obviamente, isso seria contestado, porque não tem como você dizer que você concluiu as investigações e que o processo foi arquivado quando você tem ainda 45 prontuários a serem considerados e inúmeros depoimentos que ainda não foram colhidos, inclusive naquele dia em específico. Nós tínhamos encaminhado e-mail para o Ministério Público agendando a oitiva de algumas testemunhas que gostariam de depor, que gostariam de colaborar. Então, é uma situação que me parece, sinceramente, muito providencial para que a empresa tenha algo para falar em favor de si, porque nesse mais de um ano, infelizmente, tudo que apareceu deixou muito clara qual foi a conduta da empresa.
Exato, esse inquérito que você considera, né, pífio, que te causa perplexidade, ele é superficial, ele pode ser contestado, pode ser reaberto. Como é que é o procedimento jurídico agora? Por exemplo, você da defesa, o que que pode fazer? Então, o assistente de acusação, ele não entra nesse momento, e nem é a minha especialidade, não sou especialista em direito penal. Mas o procedimento geral, que é o procedimento que a gente conhece, que obviamente nós estamos colaborando, é, a partir do momento que o Ministério Público pede a abertura de uma investigação, ela é feita pela Polícia Civil, a Polícia Civil auxilia nesse processo de produção desse conjunto probatório e encaminha um relatório ao Ministério Público que pode aceitar, pode devolver, pode concordar, pode discordar. Então, o que eles fizeram? A solicitação de abertura de inquérito, ela ficou vinculada a uma matéria jornalística de abril de 2021. Ou seja, essa solicitação foi feita antes da denúncia que eu fiz na CPI, que foi no final de julho e início de agosto de 2021. Então, foi muito antes. É uma matéria que não chega a 20 minutos, onde são apresentadas denúncias com relação a tratamentos experimentais. Esses tratamentos experimentais sequer foram citados no próprio relatório, porque, na verdade, o foco era a utilização de medicamentos como a flutamida, o etanercept, o metotrexato, o uso de ozonioterapia, e o que foi considerado no relatório foi o kit COVID. Então, existe uma série de questões que me deixam muito tranquila de que o Ministério Público irá analisar isso com bastante profundidade. O máximo que vai acontecer, que eu vejo que seja possível acontecer, eles pedirem a reabertura das investigações. Aquilo é a posição de uma delegada em específico, cujo trabalho eu sinceramente respeito, ao ponto de vista dela. Ela não está nesse caso desde o começo, então ela entra no final. Eu não sei se ela teve tempo hábil para compreender ou estudar a complexidade de tudo que aconteceu. Eu, sinceramente, prefiro acreditar que não, porque me parece uma profissional muito capaz de fazer um trabalho, de desenvolver algo com mais profundidade, mas por algum motivo se apressou, se adiantou, sem nenhuma paciência com relação aos relatórios que não foram entregues pelo IMESC. Eu tive o cuidado de tentar entrar em contato com as instituições para saber se, de repente, eles tinham feito análise de todos aqueles prontuários, realmente tinham identificado aquela situação. O que me informaram foi que não. Falou, olha, ela infelizmente se manifestou sem o nosso auxílio, sem considerar a perícia que está sendo realizada, que não foi concluída, e sem o término das oitivas. Ela se deu por satisfeita e chamou aquilo de relatório final, sem a finalização do que estava sendo feito pelo próprio Ministério Público. Então, infelizmente, há uma série de incoerências, no mínimo incoerências que eu posso denominar. Exato. Agora, Tadeu, a gente vai conversar agora com o Tadeu Frederico de Andrade, ele que foi vítima aí da Prevent Senior. Tadeu, como que você e familiares, eu sei que vocês já tiveram, inclusive, enfim, uma live, onde muitos também conversaram, falaram sobre isso. Como é que você recebeu? Você que sentiu na pele, enfim, sofreu, né, com esse tratamento, o não tratamento na Prevent Senior, como é que você recebeu esse relatório, né? Espera também que haja reabertura das investigações na Polícia Civil? Conta pra gente, Tadeu. Bom dia, Marilu. Bom dia, Bruna. Bom, nós recebemos com imensa decepção esse relatório. Um relatório, como a Bruna falou, de 13 páginas, tá? Finalizado, me parece, por antecipação, porque a delegada do DHPP não considerou nem o relatório da CPI do Senado, nem da CPI municipal. Acredito que essa investigação do DHPP, da Polícia Civil, deva sim ser reaberta, eventualmente até trocar a delegada. Infelizmente, me parece que foi um trabalho muito superficial. Eu sou citado no relatório. Meu caso
comentado. Ela não me ouviu. Então, veja bem, eu estava aguardando ser convocado para uma oitiva no DHPP, porque eu sou uma vítima, né? Eu sobrevivi aos cuidados paliativos que eram uma política interna da Prevent Senior, né? Então, até onde eu sei, eu sou uma das únicas vítimas vivas conhecidas, né? Eu fiz um depoimento no Ministério Público, inclusive também no CREMESP, né, Conselho Regional de Medicina, e por que não na Polícia Civil? Ora, ela cita meu nome e não me convoca. Cita que meu caso, ela considerou que o tratamento de cuidados paliativos não aconteceu porque minha família não concordou, isso é verdade, mas, no entanto, ela se apoia num laudo particular da Prevent Senior para dizer que a conduta da Prevent foi correta. Espera aí. O laudo particular da Prevent dizendo que não tem contraditório, então foi uma decepção. Nós fazemos parte do grupo de trabalho das vítimas da Prevent Senior, que o Renato Simões, que esteve ontem com você aí, ele fundou, né, criou, e foi assim uma comoção geral. Todo mundo, os parentes das vítimas falecidas, né, todo mundo ficou decepcionado com esse relatório final. Não pode ser final. São 13 páginas. Me parece que tem mais de 40, ou quase perto de 50, vítimas do Ministério Público. Ela deveria fazer o papel dela, de delegada, de chamar todas esses parentes dessas vítimas, inclusive eu, porque eu sou citado e não fui prestar depoimento. Eu achei um absurdo esse relatório. E, Tadeu, enfim, e essa pressa, né, que inclusive aqui a Bruna estava falando, enfim, parece que estava correndo um pouco contra o tempo, né? Inclusive agora a própria empresa Prevent Senior já está colocando aí a narrativa, tá vendo? A gente não teve culpa, quer dizer, e ver isso, esse posicionamento para você, eu imagino que deva doer demais. E eu queria que você falasse exatamente do teu caso. A gente sabe, a gente acompanhou, né, toda a CPI da Covid, mas eu gostaria que você relembrasse. Eu sei que dói, né, Tadeu? Eu sei que deve doer em você cada vez que você fala do teu sofrimento, mas é importante para a gente, enfim, saber exatamente o que acontece, né, com a pessoa, o que aconteceu por conta dessa causa. Acho que você já abraçou exatamente, né, por seu própria experiência, mas muitas pessoas que passaram por isso e muitas pessoas que morreram. Você poderia contar para a gente novamente, Tadeu? Claro. Dói sim, Marilu, mas eu não posso me omitir. Eu sou um sobrevivente. Eu podia estar morto. Então eu considero quase que uma missão de vida ser o porta-voz dessas vítimas que vieram a óbito desnecessariamente. Parentes estão sofrendo. Havia uma política interna da Prevent Senior de levar pacientes de alto custo a óbito, propositadamente. Foi meu caso, quase. Em torno de 30 dias de UTI, uma das minhas filhas recebe um telefonema de uma médica chamada Daniela de Aguiar Moreira da Silva. Ela foi, inclusive, sugerida a indiciação dela na CPI do Senado como tentativa de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Ela não foi chamada pela delegada para prestar esse depoimento. No meu caso específico, após mais ou menos 30 dias, essa médica entra em contato com a minha filha, dizendo que meu caso era irreversível, que eu estava sofrendo muito e por uma questão de, entre aspas, dignidade e conforto, eu iniciaria um tratamento de cuidados paliativos, no qual consistiria em
sair da UTI, ir para uma enfermaria, ser ministrada uma bomba de morfina, e em 2 ou 3 dias eu viria a óbito com dignidade e conforto. Minha filha se insurgiu, não aceitou, entrou em contato com os outros parentes, eles fizeram uma reunião no mesmo dia com a diretoria médica da unidade que eu estava, se negaram, ameaçaram entrar com uma liminar judicial para que eu continuasse na UTI, ameaçaram chamar a mídia e eles recuaram. Então, eu fui salvo por acaso, praticamente, por Deus, pela minha família, e essa minha família contratou um médico particular no mesmo dia que fez uma fiscalização das atitudes desses poucos médicos criminosos e eles então recuaram. Agora, a gente tem notícia de dezenas e dezenas de pacientes que vieram a óbito por essa prática, essa deturpação do conceito de cuidados paliativos, vieram a óbito por questões financeiras, econômicas. Eu vou lhe dar um exemplo, Marilu. Eu paguei a Prevent uns 9 anos, mais ou menos. Usei muito pouco. 1 vez por ano, 2 vezes por ano, fazia um pequeno check-up, uma consulta, alguns exames laboratoriais. Então, eu dava lucro. No momento que eu fui entubado, 30 dias praticamente, essa conta de lucro de 8 ou 9 anos que eu paguei, ela se exauriu em 20 dias. Eu já estava dando prejuízo. Então, financeiramente, é mais fácil você eliminar o prejuízo, né, matando o seu cliente, porque a conta é financeira, a conta não é médica. Então, o meu próprio médico intensivista da unidade de UTI, 2 dias antes, falou para outra minha filha que eu estava evoluindo bem e que em 2 ou 3 dias eu iria para o quarto, eu iria sair da UTI. No entanto, um dia depois, uma médica, que é essa Daniela de Aguiar Moreira da Silva, vai até ele e informa, esse prontuário agora é meu, eu vou falar com a família. Ele, por uma questão de hierarquia, não existia autonomia médica, hierarquia, ele cede esse prontuário e ela inicia os cuidados paliativos. Eu estava fazendo hemodiálise um dia sim, um dia não. Ela pede para encerrar a hemodiálise e põe no prontuário, esse prontuário está no Ministério Público. Essa delegada não viu esse prontuário. Ela insere o seguinte: em caso de parada cardíaca, não ressuscitar. Enfim, eu fui salvo, como eu disse, por Deus, pela minha família e pelo meu médico particular. Então, é minha missão, é meu dever falar em nome dessas outras vítimas que vieram a óbito desnecessariamente por motivo financeiro, motivo fútil. Enfim, é isso, Marilu. Te agradeço demais aqui, Tadeu, o seu relato comovente, realmente muito importante, por isso que nós estamos dando todo o espaço aqui no Jornal Brasil Atual para que se clareie todas essas questões. E, Bruna, só para encerrar, a gente tem um minutinho aqui para encerrar, mas a Prevent Senior diz que vai acionar a justiça, 3 médicos que acusaram aí a operadora de saúde de cometer crimes no tratamento de pacientes com Covid durante a pandemia. Como é que você analisa, né, essa atitude aí da Prevent Senior? Eles atuam como as milícias, eles atuam como as máfias. Criminosos ameaçam seus denunciantes. Então, quando me perguntam por que eu tenho uma série de médicos que não querem mostrar o rosto, é exatamente por esse motivo. É porque a Prevent Senior persegue, a Prevent Senior ameaça e ela cumpre as ameaças que faz. Então, se você se coloca em oposição àquilo que foi denunciado
num primeiro momento, na via administrativa dentro do próprio hospital, você é demitido. E se você ousa revelar o que aconteceu lá dentro, você é literalmente perseguido. E é isso que está acontecendo com os médicos. Então, essa série de ameaças, por sinal, totalmente premeditadas e obviamente precipitadas, não fazem nenhum sentido numa sociedade normal. Mas para criminosos faz muito sentido, porque eles não querem que essa questão seja levada à tona, eles estão assim há muito tempo. Eles cumprem as ameaças que fazem, porque já estão me processando e processando alguns dos meus clientes, solicitando indenizações sem o início de um processo penal. Na verdade, estamos em fase de inquérito, e eles se antecipam em dizer que vão processar os médicos que fizeram a denúncia, os quais eles conseguiram identificar, que na verdade eles não sabem quem são os demais, eles acham que tem, que não tem, aí eles aumentam o número, tiram um número, e na verdade é uma atitude que se espera de milícias, de criminosos. Eles estão muito mais preocupados em nos ameaçar, em dizer que vão nos processar, do que provar efetivamente de que eles não tiveram aquelas condutas. Até porque as condutas que eles tiveram estão registradas nos prontuários deles. Então fica complicado. Eles entraram num processo real de negacionismo, aí sem nenhuma ideologia política, na verdade eu só estou me apropriando do nome, de negar que essa situação existe. Então, obviamente, era uma atitude que eu esperava de criminosos, e eles mostram quem eles são fazendo isso, e inclusive eles gravaram um vídeo minutos depois, dizendo que, olha, nós fomos absolvidos, como se aquilo fosse absolvição de um processo que nem começou. E não, nem o nome é absolvição. Então, já é outra questão que é para comover, é para gerar uma falsa impressão, talvez para acalmar a própria rede de beneficiários, uma estratégia, ao meu ver, muito infantil e lamentável. Bom, Bruna, a gente agradece também aqui a sua participação, a gente vai continuar acompanhando o caso. Muitíssimo obrigada, Bruna Murato, advogada que representa 12 médicos que denunciaram a Prevent Senior, e também ela defende aí, está na defesa dos familiares, né, das vítimas que perderam seus parentes nos hospitais da empresa, e também agradeço ao Tadeu Frederico de Andrade, que também foi vítima da Prevent Senior. Muito obrigada, Bruna, muito obrigada, Tadeu. Um forte abraço para vocês dois. Um abraço, obrigada pelo convite. Muito obrigado. Obrigada. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.